E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Bom, vou preparando aqui mais uma aula, né? Nossa, que hoje eu vou falar especificamente, exclusivamente sobre o relevo marinho, tá? Que eu não tinha falado ainda. E agora eu só vou passar alguns poucos slides e vou mostrar pra vocês. Vou tentar botar aqui no modo apresentação rapidinho. Ô, beleza. Agora vai. Agora é nozes. Gente, deixa eu botar aqui um pouquinho pro lado aqui. Então, eu vou falar do relevo marinho. Tá? E no final ali da apresentação tem falando um pouquinho sobre Fernando de Noronha, inclusive, tudo mais, tá? Mas o relevo marinho nada mais nada menos do que um relevo como qualquer outro, né? Que tem planície, planaltos, depressões, tá? Então é um relevo, como a gente costuma dizer, visível, o relevo normal, só que ele é um relevo que não é visível para nós, tá? A não ser para pesquisadores, né? E para quem tem a possibilidade de mapear toda uma área oceânica, né? Nós temos relevos incríveis no fundo do mar e nós vamos ver a partir de agora. Então vamos lá. Isso, né? Eu estou contando que dê certo aqui. Ai, ai, ai. Bom, funcionou. Gente, é o seguinte, tá? É uma pequena introdução. Os fundos, né, dos oceanos apresentam, ou o fundo dos oceanos fica melhor, né? Apresentam uma variedade de formas, assim como o relevo terrestre. Montanhas, áreas planas, depressões, que não podem, que não podemos, né, não podem ser visualizadas, mas que também precisam de classificação e análise. Né? Todo relevo do mundo precisa de uma classificação e uma análise, e não é diferente do relevo submarino, só porque ele não está ali palpável para nós, né? Não está assim fácil de ver, que ele não precisa, claro que ele precisa. Aliás, ele é um relevo extremamente importante, assim como é um relevo que a gente vê, o relevo submarino também é super importante. Durante a Segunda Guerra, olha só que legal isso aqui, gente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se desenvolver equipamentos para vasculhar o fundo dos oceanos em busca de submarinos, né, fez com que houvesse um avanço, né, na experimentação aí, né, de grandes satélites e de grandes máquinas para poder cartografar aquele fundo do oceano. Então, claro, se desenvolveram os submarinos, né? Mas o mais importante, na verdade, é o fato de que os satélites agora puderam mapear, né, grandes áreas de relevo submarino. Até então, os satélites não tinham essa facilidade aí. Então, foi graças à Segunda Guerra Mundial, né, e mais para frente, obviamente, né, que acabou tendo essa facilidade. Eu não estou dizendo que a Segunda Guerra Mundial foi boa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, sim, óbvio... Opa, o cachorro latindo aqui. Óbvio que as potências, né, que estavam lutando naquela época necessitavam de equipamentos de última, né, bem avançados, assim, né, de grande qualidade, para que não fossem vítimas aí das nações inimigas, enfim, né? Bom, na década de 50 e 60 finalmente tornou-se possível cartografar, então, o fundo dos oceanos e a partir daí classificá-los, né? Com o avanço dos sistemas de satélites infravermelhos e mapeamentos térmicos, isso é muito importante. Hoje a morfologia marinha avançou muito. Por que eu falo que mapeamento térmico é importante? Porque tem muitas áreas que o satélite não consegue atingir, né? Apenas na fotografia. Então o que vai ser necessário? Mapear a partir de ondas de calor, né? Para saber onde se chega até o determinado fundo, a quantos quilômetros está o fundo de determinado relevo, né? E como ele é, assim, já que a gente não consegue, nosso pulmão não deixa, né? A gente tem que utilizar de todos os subterfúgios aí. E o mapeamento térmico é extremamente importante, né? Desse modo, criaram-se as divisões do relevo marinho, conforme serão apresentadas agora, né? A plataforma continental, gente. A plataforma continental é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é uma plataforma continental.
que vai desde o continente, ou seja, desde antes do mar até abaixo do mar. Então, é aquilo que dá a sustentação, é a parte que dá sustentação para o relevo que vai acima. Então, é caracterizado por ser o prolongamento, né? Vocês podem ver o prolongamento aqui submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou depósitos sedimentares. Apresenta, olha, importante isso, apresenta profundidades entre 10 e 500 metros, então não é muito. Né? Se a gente for para pensar, a plataforma continental está mais para o continente emerso, ou seja, acima da água, do que para submerso. Né? No entanto, sua profundidade média dele é de 200 metros, né? Então é pouquinho mesmo. Nessa parte do relevo submarino são obtidos recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras. Né? Então, a gente pode dizer que a plataforma continental basicamente é aquela área que está a praia, né? Que está próximo ao continente aí. O talude continental, que é uma queda, né? É uma queda vertical no corte do relevo. Então, é uma inclinação mais aprofundada que a plataforma, podendo atingir até 3.000 metros de profundidade. Então, o talude, na verdade, se caracteriza por um relevo, né, que houve aqui uma baita de uma descida assim, vertical, né? E essa descida vertical aí, ela pode atingir uma profundidade de 3.000 metros. Então, a plataforma continental, onde tem a praia e tudo mais, ela não é tão profunda. Mas aí, quando tem um talude, tem que ter muito cuidado, né? Porque o talude é extremamente perigoso, extremamente profundo, né? Bacia oceânica, né, gente? Eu até botei um desenho aqui, ó, a bacia aqui para vocês. A bacia oceânica nada mais é do que uma depressão, né? É uma depressão oceânica, né? Corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude até a proximidade de 5.000 metros de profundidade. É formada por extensas bacias. Então, na verdade, o que é uma bacia? Bacia é uma depressão, como vocês podem observar. Ela está entre dois relevos. Um desses relevos é o próprio talude, que a gente acabou de falar, né? E o outro relevo pode ser uma ilha. Né? Pode ser um relevo que inicia no fundo do mar e vai parar lá na área emersa, né? Formando uma ilha. Mas pode também ser um talude, entre um talude e uma dorsal oceânica, né? Que é uma cordilheira debaixo do oceano. Então pode ser. Tá? Essa bacia oceânica tem então profundidade de até 5.000 metros, e é bastante, tá? Mas mesmo assim não é a maior distância, né? Não é a maior profundidade. Né? As dorsais oceânicas que eu comentei agora há pouco constituem nas grandes cordilheiras submersas. Né? E acontece que as dorsais oceânicas elas ocorrem a partir da separação de duas placas tectônicas. Elas se separam, o magma vem, expele pelo meio dessas placas, né? Ele acaba se solidificando e aí ao solidificar formam cadeias montanhosas. As dorsais encontradas no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico apresentam altitudes que variam entre 2 e 4 quilômetros acima do fundo do oceano. Então é bastante grande, né? Emergindo em diversos pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. Então, aquelas dorsais oceânicas, né, que são cordilheiras, sequência de montanhas do fundo do oceano, de repente a ponta, né, o cume delas, vai estar aparecendo como se fosse uma ilha, né, uma pequena ilha. E aí tem as fossas abissais, aí sim a gente está falando de profundidade, o bagulho aqui é doido, o bagulho é doido aqui. Sabe por quê? Porque a gente está falando das fossas, ou seja, fossa, o nome já diz, né? Para quem já está inteirado desses nomes, né? Fossa nada mais é do que uma coisa muito para baixo, né? Puxa, eu estou na fossa. Pô, mas aí é brincadeira, né? Claro, eu estou na fossa porque eu estou muito para baixo. E olha só onde é que está a fossa aqui, ó, fossa abissal aqui, é o último relevo aqui, ó, bem abaixo, né? Gente, a fossa, ela pode ter uma grande profundidade. Estão localizadas próximas aos continentes,
é importante que se fale, né? É importante frisar isso, e formam as regiões mais profundas do relevo submarino. A Fossa das Marianas, por exemplo, né, que é o local mais profundo do planeta Terra, está a 11 quilômetros, 11 mil metros abaixo, né, do mar, do nível do mar. 11 mil metros, gente. Tipo, 11 quilômetros para baixo. Então é muito profundo. Tá? Bom, um resumão então disso tudo. Aqui eu ponho na tela aqui para vocês. Né? Planalto continental, ilhas oceânicas, talude, bacia oceânica, fossas marinhas, né? Abissais e cadeias oceânicas. Tá? Tem uma partezinha aqui que é chamada de zona pelágica, tá? Mas na verdade a zona pelágica ela diz respeito a todos esses relevos que nós acabamos de falar. Então a zona pelágica na verdade é como se fosse um resumo. Por isso que eu coloquei ali resumão, né? A zona pelágica é como se fosse esse resumo. Então vem num modo de dar novos conceitos a isso que a gente falou. Digamos assim, dá um novo nome, dá um nome mais científico. Então, por exemplo, o CIMA. O que é o CIMA, né? É o relevo submarino propriamente dito, com planícies, planaltos e depressões, tá? E pequenas montanhas também. Né? Então, o CIMA é essa parte aí, ou seja, que engloba todos os relevos, né? Todos os relevos possíveis submarinos. Surgem aqui as ilhas oceânicas também, né? E aí que a gente vai falar sobre a nossa Fernando de Noronha, que é a ilha oceânica mais importante do Brasil. Então, não sei se é a mais importante, mas é com certeza a mais visitada e a mais rica, né? Mas assim, por que eu posso colocar que não é a mais importante do Brasil? Né? Porque a gente tem, por exemplo, uma ilha oceânica chamada. Uma ilha. Ela é vulcânica, né, na verdade. A ilha que eu vou falar aqui é São Pedro e São Paulo. Então não é a ilha mais importante. A ilha oceânica mais importante, sim, pode ser Fernando de Noronha. Mas a ilha vulcânica mais importante não é aqui. Então a gente tem ilhas oceânicas e tem ilhas formadas por vulcões, né? Que é a ilha São Pedro e São Paulo, que é a divisória, é o último espaço do território brasileiro a leste, meio caminho entre o Brasil e a África. Aqui está, né? Fernando de Noronha. Noronha. A gente não tinha mais nada para botar. Então, bom, espero que vocês tenham captado aí o recado. Tem aqui, ó, coralígenas, né, como o Atol das Rocas, por exemplo, ou seja, uma área de extremo aglomerado de corais, tá? Corais, que são rochas, que são animais marinhos, que são plantas, tá? Corais que geralmente os surfistas têm verdadeiro horror. Gente, tudo de bom para vocês? É nozes!